Queridos irmãos e irmãs, querido Padre Clóvis, que me concedeu também este momento de poder fazer esta reflexão e poder falar neste dia da solenidade de São Pedro e São Paulo, a gente gostaria de iniciar falando destas duas colunas da igreja, uma pelas chaves que lhe foi entregue e o outro pela palavra que foi anunciada. Se nós pegarmos as passagens bíblicas onde Pedro ele atuou diante da sua fé, nós podemos perceber exatamente no dia da ressurreição de Jesus que a mulher estava ali, que confirmou, que pôde dizer que Jesus não estava morto, mas que ressuscitou. Ele foi lá e entrou e constatou. Mas nós podemos ver também um Pedro que também, na sua fraqueza, negou Jesus por 3 vezes. Mas diante disso, a fé de Pedro é a fé também da coluna da igreja. Porque Pedro, diante dos ensinamentos de Jesus, como nós vimos no Evangelho de hoje, diante da sua fé, diante da presença também do Espírito Santo de Deus que estava com ele consegue saber quem é Jesus. Paulo, nós conhecemos a história de Paulo exatamente a partir do momento que ele começa a perseguir os cristãos, a matar a fio de espada, porque ele era um soldado romano. Mas nenhuma dessas missões que ele tinha como soldado romano, ele faz este encontro com Deus. E a partir dali, o seu coração também é transformado neste encontro. E nós conhecemos a história, né, de São Paulo, no momento em que ele faz este encontro com Deus, e a partir dali, ele começa a não ser mais um perseguidor dos cristãos, mas ser um anunciador desta palavra. Então a liturgia de hoje, diante da primeira leitura, vem trazer para nós exatamente isso, esta presença deste Deus que está constante, bem perto de nós. A leitura primeira que nós ouvimos vai nos mostrar, diante dos Atos dos Apóstolos, que Herodes, ele prendeu alguns dos membros da igreja para torturá-los. Matou até Tiago, a fio de espada. E prendeu João. E de repente João recebe esta graça de Deus também, pela oração. Este ano que a igreja nos chama também ao ano da oração, nós podemos perceber a importância da oração também na vida das pessoas, principalmente das pessoas sofredoras, das pessoas que estão passando por dificuldades, grandes desafios. E aí a gente pode constatar aqui que vai falar que diante da igreja, rezando por Pedro, que estava na prisão, próximo também à morte, Pedro recebe esta graça. Uma luz o encobre. Ele recebe a presença do anjo que vai dizer para Pedro, levanta-te depressa. E Pedro, ele levanta e o anjo diz, olha, pega a sua sandália, cinja com seus cintos, pega a tua capa. E Pedro assim ele agiu e vai dizer que Pedro ele estava preso por 4 soldados de cada área. Quando Pedro dá em si, que o anjo sai com ele, Pedro percebe, ele está já no portão da rua. Isso nos traz para nós também, quando as correntes se caem, esta presença de Deus que manda os seus anjos diante de nós. E eu gostaria assim de dizer diante dessa leitura, para cada um de nós, que vivemos esta fé. Precisamos ser mais de oração. Precisamos viver mais esta presença de Deus em nossas orações. Porque assim como Pedro, que foi liberto das correntes, assim como Pedro que foi liberto das grades, assim como Pedro que ganhou a liberdade, nós somos chamados também, diante da presença deste Deus, a ganhar a liberdade das prisões, das correntes que o mundo tem nos colocado. O mundo nos coloca as correntes porque muitas vezes nós procuramos viver o que o mundo traz para nós e não o que Deus tem trazido. A segunda leitura nos mostra esta presença de Paulo, como eu já dizia, que era o perseguidor da igreja. Paulo, que tantos e tantos cristãos matou a fio de espada. Mas olha o que Paulo diz para nós nessa segunda carta a Timóteo. Ele vai dizer que quanto a ele já está para ser derramado em sacrifício. Paulo ele fala aqui porque ele sabe já da chegada da sua morte. Ele vai dizer que se aproximou o momento da sua partida. Por isso ele fala que combateu o bom combate. E o interessante é que Paulo ele vai dizer, completei a corrida, mas guardei a minha fé.
Esta é a palavra de Paulo, de incentivo também para cada um de nós. Gente, diante das dificuldades que nós enfrentamos, nós que acreditamos que temos essa fé neste Deus, diante das dificuldades que tantas vezes nós encontramos, não precisamos nos entristecer. É preciso guardar a nossa fé a todo instante, porque como Paulo, ele nos ensina, ele vai dizer que agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, vai dar naquele dia. Ele vai dizer não somente a mim, mas também a todos os que operam com amor a sua manifestação gloriosa. Então, se nós esperamos com amor essa manifestação gloriosa de Jesus Cristo, é preciso nós combater o bom combate do mundo que nós estamos. Podemos até também completar a nossa corrida, mas nós não podemos perder a nossa fé. A gente vê aí, hoje eu celebrava em uma comunidade, ontem em outra, e dizia, a gente está vendo aí quantas e quantas pessoas que foi combatida diante da pandemia que nós tivemos, que está aí vivos, e hoje a gente vê sem fé e esperança. E nós precisamos viver essa fé e esperança. Diante do mundo em que nós estamos vivendo, nós precisamos continuar vivendo essa nossa fé e essa esperança com amor, até a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele nos dá esse incentivo também para nós. Paulo nos chama, porque ele vai dizer que o Senhor esteve ao seu lado, deu forças, que foi anunciado forças, e ele fez com que a mensagem fosse anunciada por ele igualmente. E assim Paulo fala que o Senhor tirou ele da boca do leão. E quantas vezes o Senhor tem nos tirado da boca do leão do mundo que nós vivemos? E muitas vezes nós nem percebemos isso. Então que nós possamos exatamente viver isso também que Paulo nos traz. O evangelho que nós conhecemos é Jesus passando pela região de Cesareia de Filipe, e ele vai perguntar aos discípulos, os discípulos que estão ali sempre com ele, quem diz o povo que eu sou? Nós podemos perceber que quantas respostas foram dadas. Alguns dizem que era Jeremias, outros falavam que era João Batista, outros ainda falavam que eram alguns dos profetas. Mas Jesus vai perguntar para os discípulos, e para vocês que estão comigo todo instante, quem eu sou para vocês? E aí Pedro, sempre Pedro, aquele que Jesus mais tarde entrega as chaves, vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o próprio Jesus ele vai dizer que feliz é ele, filho de Jonas, porque não foi através de um ser humano que revelou isso, mas através do Pai que está no céu. Meus queridos irmãos e irmãs, nós só podemos saber quem é Deus a partir do momento que nós fazemos essa experiência. Então, a experiência que nós somos chamados a fazer é exatamente a experiência que Pedro, que Paulo, os apóstolos, todos fizeram, de conhecer mais de perto quem é Jesus. Eu não posso ficar de longe, dizendo assim, por quê? Na minha casa eu faço a minha oração. Porque não preciso ir para a igreja. Eu procuro viver diante deste mundão que está, achando que eu vou saber quem é Deus. Às vezes, até dentro da própria igreja, nós não conhecemos quem é Deus, porque nós não procuramos ir a fundo saber quem é Deus. E aqui, o próprio Pedro ele vai dizer quem é Jesus para ele. Vai dizer que ele é o Messias, o Filho de Deus. E para nós, quem é Jesus? Talvez Jesus, neste momento, está perguntando a cada um de nós. E nós podemos dizer quem é Jesus para nós, nas ações também que nós fazemos. Nas ações que os apóstolos fizeram, nós podemos dizer quem é Jesus. Depois, o próprio Jesus também vai dizer para Pedro, que é nesta fé que ele quer construir a igreja. Então, Jesus ele quer construir esta igreja exatamente diante de nós, nesta mesma fé de Pedro. Uma fé firme, uma fé que sabe quem é Jesus. Por isso que o próprio Jesus vai dizer para ele que entrega essas chaves para ele. E vai dizer, olha, eu te entrego essa chave. O que tu ligar aqui na terra será ligado também no céu. E o que tu desligares aqui na terra será desligado no céu. Então, meus queridos irmãos, hoje a igreja nos chama a celebrar esta solenidade, também dia dedicado ao Papa. E a gente pode ver nas mídias quantas calúnias são faladas sobre o Papa. Por quê? Porque o Papa quer viver como sucessor de Pedro, quer viver exatamente o que Jesus pediu. Acolher, abraçar, poder trazer para perto de si, poder levar a essa presença de Jesus, a fazer com que as pessoas que estão fora possam conhecer quem é Jesus. E aí muitas vezes ele é criticado pela mídia. E muitas vezes de nós cristãos também balançamos a nossa cabeça que a mídia está certa. É o momento de nós procurarmos saber quem é Jesus para nós. Nós só sabemos quem é Jesus, eu repito, a partir do momento que nós conhecemos
ele também nos irmãos. Então, que esta palavra, que é trazida para nós nessa solenidade, possa nos ajudar, com a intercessão de São Pedro e São Paulo, a poder viver mais esta nossa fé diante deste mundo que nós vivemos. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.